que a nossa fé possa ser sustentada cada vez mais no nosso Deus, amém? Queridos, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse lugar. Nosso pastor não pôde estar aqui hoje, ele está fazendo uma rápida viagem, está ali pertinho, está logo ali em Minas Gerais. Foi resolver questões familiares. Mandou um abraço a todos vocês, falou que está com muita saudade. E ele, o nosso pastor, ele tem nos dado um norte, né? Ele tem pregado uma série de mensagens sobre fé. E até mesmo no louvor que nós acabamos de cantar, fala muito sobre isso. Fala sobre fé. E a nossa vida, queridos, como cristãos, a nossa vida ela tem que passar também, assim como muitas coisas nessa vida, ela passa por uma reforma, passa por uma manutenção. A nossa vida como cristão, ela também tem que passar por esse período. É em tudo. Você quer melhorar a sua casa, você faz o quê? Faz uma reforma, né, para deixar tudo bonitinho. Você deixa ali aquela coisa. Então, muitas coisas nessa vida tem que passar, tem que ser passado por uma reforma. Não tem como. Até a Previdência, ela passa por uma reforma, né? O português, a nossa matéria do português passou por uma reforma, muitas coisas mudaram. Até mesmo porque na nossa vida de cristão nós temos que passar por isso. Porque senão a gente cai naquela mesmice de sempre, a gente achar que a gente sabe tudo, que a gente... eu já tenho muito tempo de evangelho, eu já vi de tudo, já me decepcionei muito também. E a gente fica lembrando como era tão bom quando a gente se converteu, né? Aquela coisa, aquele fogo, aquele desejo que a gente tinha dentro da gente, de conhecer mais da palavra, da gente se aprofundar mais. Mas quando a gente chega a um certo tempo, a gente acha que a gente já está bem maduro e a gente acaba que deixa o padrão cair um pouco. E, na realidade, é aí que entra essa questão que nós estamos falando sobre a manutenção da nossa fé, a manutenção do evangelho na nossa vida, ou seja, aquilo que nós reafirmamos a cada dia. Isso é muito importante para nós como cristãos. Há um período da nossa vida que a gente tem que parar e nos analisarmos, né, em sabermos se realmente... Porque, por exemplo, nessa igreja, aqui a gente temos como um pilar, né, a gente sabe que o pastor sempre fala, nós não temos aqui uma visão, a igreja não tem que ter uma visão. Mas algo que nos firma cada vez mais é uma igreja que vive um discipulado, é uma igreja que vive a paternidade, né? E é uma igreja que vive o reino de Deus. Pode-se dizer basicamente essas três coisas aí. E firmando nisso daí, a nossa vida ela começa a ter um padrão mais firmado em Deus. Falando em fé, por exemplo, existe um camarada na Bíblia, né? Falando de Davi. Davi é um cara admirado por muitos, odiado por outros, observado por uns. Mas se você for pegar a história desse homem chamado Davi dentro da Bíblia, a gente pode ver que ele foi um rei, levantado, ungido por Deus. E Davi, a Bíblia ela vai nos relatar ali que durante o reinado de Davi, ele conquistou muitos povoados, ele ia para a guerra, ele ganhava, ele conquistava. Ele era um homem realmente de Deus. Quando chegou um período da vida dele, que ele pecou, e pecou feio, a gente sabe que pecado tem nome, né? Ele adulterou ali feio, ele já tinha várias mulheres. Naquela época se podia isso, hoje não. Ele já tinha, e ele cobiçou então a mulher de digamos que um soldado que estava ali defendendo ele, que era a mulher de Urias. Ele pegou aquela mulher para ele, primeiro cobiçou, desejou aquela mulher, pegou para ele e desejou a morte daquele cara. Ele pegou, chamou lá o chefe do exército, mandou colocar Urias logo na frente da batalha, ou seja, linha de frente. Para quê? Para que ele morresse mesmo, para que ele ficasse com aquela mulher chamada Batseba.
E a Bíblia ela nos relata isso de uma forma tão assim, que chama muito a nossa atenção. Ele é um cara que já tinha tudo, tinha mulheres, tinha conquistado muitas coisas, mas ele queria exatamente aquela. Ele cobiçou aquela. E para ter aquela mulher, ele teve que matar o marido dela para ficar com aquela mulher. Isso foi algo que desagradou a Deus. E daí começou algo revolucionário na vida desse homem, que o próprio Deus relata, isso é relatado na Bíblia, que iria acontecer algo dentro da família dele, e de fato aconteceu. O próprio filho dele, Absalão, começou a persegui-lo, querendo conquistar o reino dele de qualquer maneira, e a desgraça sobreveio na família dele. Porque ali, um outro filho cobiçou a irmã, no caso, né? Que era a irmã, por parte de pai, a teve como mulher, como esposa ali. Olha a desgraça que começou na vida desse cara. E daí ele teve que fugir, sair de Jerusalém, foi para um acampamento, levou as mulheres, alguma coisa que ele tinha, para fugir do seu filho Absalão. Queridos, olha que coisa terrível, né? O cara teve que fugir do filho. A desgraça começou a cair ali. E porque um irmão teve relação com a irmã, o outro irmão matou o irmão, foi uma lambança total na família daquele camarada ali. Ele começou a enfrentar dificuldades, começou a enfrentar problemas, sem dúvida, semelhante ao que nós enfrentamos hoje. Talvez não dessa plenitude, talvez não dessa proporção, talvez não desse tamanho. Talvez não é esse o pecado que cometemos, não seja um adultério, mas seja algo que aos nossos olhos não tem problema nenhum, é um pecadinho pequeno, mas para Deus é um grande pecado, é um pecado. Muitos de nós, muitas das vezes, cometemos algo e a gente vai levando como se fosse algo natural na nossa vida. A gente decai de uma certa maneira e muitos de nós, quando caímos, vem aquele esfriamento, vem o envergonhamento e a pessoa começa a se distanciar da igreja. Ou seja, ela começa a se distanciar do evangelho. Diferente desse homem aqui. Apesar de ter pecado, de ter passado por muitas lutas, dificuldades, ele continuou ali, ele continuou firme. Queridos, e nós cometemos algo aí, às vezes, isso é normal, amanhã eu melhoro. E a gente já quer logo abandonar o barco, a gente já quer logo largar tudo. Não estou conseguindo, fiz uma lambança aí. Querido, esse não é o detalhe. O maior detalhe é quando você reconhece isso, reconhece o seu pecado, você se arrepende daquele pecado e você faz o caminho inverso. Ou seja, abandona aquilo que você fez e começa a partir para algo novo. Algo novo. Foi assim que esse homem fez aqui. Porque ele cometeu algo tão, né? Mandar matar uma pessoa, só em trair a tua esposa já é errado, sabemos disso. Pegou uma outra mulher e ainda mandou matar o cara para ficar com a mulher daquele cidadão. E isso desagradou muito, muito a ele. Foi quando Deus mandou até ele, o profeta Natan, que falou isso para ele. Olha, vai acontecer isso na tua família. Vai acontecer. Ele sabia que iria acontecer aquilo. E ele teve que meter o pé. Fugiu, foi embora. Foi para um acampamento. E ele sabia que o filho iria atrás dele. Que o filho queria pegar, queria matá-lo de qualquer maneira. Aí é onde entra a história que eu quero ler com vocês. Vamos lá abrir nossas Bíblias aí em Salmo, no capítulo 3, por favor. Salmo 3, nós vamos ler do capítulo 1. É pequenininho, a gente vai ler praticamente tudo. Vamos ler todos juntos. Esse salmo ele fala da confiança na salvação de Deus. E foi escrito exatamente quando Davi ele fugia de Absalão, seu filho. Vamos lá. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Que Deus nos oriente através desse capítulo todo aqui. Amém? Então, ele começa, querido, isso aí, o salmista Davi, ele escreveu isso exatamente quando ele teve que meter o pé, quando ele teve que fugir. E ele já começa escrevendo esse salmo, falando, ele já estava em meio a uma adversidade ali. Ele fala, então, claramente que esse salmo, ele estava sendo ali afligido. Ele estava sendo afligido. Ele está ali, clamando já, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele já sabia. Os estudos aqui relatam que eram aproximadamente 10 mil homens que saiu atrás dele, porque Absalão começou a conquistar ali simpatizantes. Absalão começou a regimentar ali um exército para sair à procura do pai. O cara, ele era persuasivo. Ele era um cara, digamos que de questão, porque ele conseguiu arregimentar. Assim que nós temos que ser para pregar o evangelho aí. Nós temos que ser persuasivos, né? Quantos nós estamos ganhando por dia? Eu estou fraco, estou ganhando muito pouco. Então, esse camarada Absalão, mesmo com ódio do pai, ele foi para o mal, ainda que foi para o mal, que ele começou a regimentar aquela multidão ali. Mas se nós pegássemos isso para o nosso lado, puxássemos para esse exemplo, falar, caraca, o cara conseguiu levantar um exército aí de 10 mil homens, será que eu não vou ganhar um para Deus num mês? Se a gente não conseguir num mês, está feio para o nosso lado. Então ele já começa relatando, Senhor, são muitos os que se levantam contra mim, como está escrito aí no versículo 1. Como tem crescido os meus adversários, eles são numerosos. São numerosos que se levantam contra mim. Contra a gente também se levanta. Cada dia uns aí que se levantam contra a gente, que nos malham, que nos xingam, que falam isso da gente. São muitos, são muitas batalhas que se levantam contra a gente dia após dia, não é mesmo? Quem aqui não enfrenta batalha? Me fala aí o segredo, que a gente, Então nós enfrentamos, como eu acabei de falar, talvez não dessa plenitude, não desse tamanho, mas nós também enfrentamos. E ele já começa aqui, ele vai... Essa foi uma oração, queridos, foi uma oração mesmo. Ele chegou já para Deus, Senhor, como crescem os meus inimigos? Como crescem os meus adversários? Imagina alguém já sabendo disso, sabendo, cara, vem 10 mil pessoas aí atrás de mim, como é que eu fico? Se vierem 2, já estou lascado, Agora 10 mil contra mim. E ele seguiu. Ele continuou. São muitos os que se dizem de mim que não há salvação para ele. Queridos, mesmo que as pessoas, às vezes, elas nos julgam até mesmo por sermos cristãos. Isso aí, na realidade, é culpa nossa mesmo, né? Por um mau testemunho que damos, muitas das vezes, por algo que a gente tem feito. Na realidade, os cristãos de hoje, eu falo de um modo geral, a gente não está, ou está demorando muito para a gente tomar uma posição como cristãos mesmo que somos. A gente está se omitindo muito para certas coisas. Quando, na realidade, o reino de Deus ele deveria se expandir através das nossas vidas, através da gente, não é? E a gente está se retraindo, a gente não... Por exemplo, nós estamos com uma dificuldade, estamos com um problema para chegar aqui hoje. Não sei se houve algum acidente na pista ali, que está tudo parado, o trânsito, e ali está fechado devido a uma festa, um baile, eu não sei. Foi até avisado, né? Desde semana passada que a gente estava sabendo. Mas é algo que nos incomoda, e a gente pode se levantar como cristãos contra essas coisas. A gente tem
os meios legais e os meios espirituais para agirmos. Isso prejudicou muita gente para chegar aqui, eu tive que dar uma volta enorme. Eu digo aqui, mas poderia ser em outros locais. Então, o povo cristão, nessa hora, tem que ter sabedoria em saber agir, de certa forma. Se a gente tiver que fazer uma denúncia para que venham ali e desobstruam a via, a gente tem que fazer, sem medo. Eu não tenho medo porque o fulano vai falar, sou eu, tenho que fazer uma denúncia anônima, não. Eu não tenho medo dos adversários que se levantem contra mim. Assim como esse homem, a gente tem que se levantar como cristão que somos. Não é agora você sair em guerra por aí, peitando todo mundo. Não, não é isso. É sabermos exercer o nosso direito, o direito que temos e lutarmos por esse direito. Isso tem que ser exercido. Não é agora ser aquele cristão que, vou sair quebrando tudo. Não, não é isso. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. Já sabemos disso. Mas brigar pelos nossos direitos, nós temos sim que brigarmos, seja isso, seja aquilo. Como cristão, a gente não tem que se retrair, perder campo para essas coisas, não. Ali tem cristão lá curtindo festa? Eu que não. Então, é um bando de ímpio que está ali naquele local ali, clamando sei lá o quê, coisa boa não tem lá. Então, nós temos que nos levantarmos, seja em oração, seja no que for. É porque eu passei hoje, à tarde, de manhã eu descansei, que eu cheguei do trabalho de manhã, à tarde eu fui estudar um pouco, eu não peguei, porque senão eu iria pegar o meu telefone e iria sim denunciar e ligar, e eu ainda ia esperar ali no portão, falar, estão me impedindo de passar, não tem como eu passar ali. Não tenho medo de represália. Sou mais homem que todo mundo. Negativo. Sou fraquinho, não aguento um tapa na orelha. Mas sei brigar pelos meus direitos, sei ir pelo caminho certo. E você, na tua razão, você tem que ir. E nós vamos em nome de Cristo, nós vamos em nome de Deus. Essas coisas a gente não pode admitir, seja elas no mundo aqui, seja espirituais, a gente tem que se levantar e brigarmos pelo nosso direito. Amém? Então, voltando para cá, Absalão ele se revoltou contra o seu pai. Absalão realmente ficou muito obstinado em tomar o trono do pai dele. E quando o pai teve que fugir, automaticamente ele foi atrás do pai. Mas o pai continuou de boa. Digamos assim, ele sabia que o perigo era iminente, mas ele continuou ali na dele. Firmou, falou, não, vou continuar aqui na minha, de boa, não tem... Então, juntamente com os membros de sua casa, ele foge para esse acampamento, ele monta o acampamento e ali ele continua vivendo a vida dele de boa, tranquilo. A Bíblia fala aqui, nesse versículo mesmo que nós lemos, que ele deitava, ele dormia de boa. Se é a gente fala aí que está tendo assalto por aí, a gente nem dorme direito, né? A gente já fica, caramba, escuta o cachorro latir lá fora, a gente já fica assustado, a gente nem dorme. A Bíblia aqui fala que esse camarada foi dormir, ele dormia, levantava tranquilo, de boa, sabia que o perigo estava ali, mas ele continuou. Ele continuou na boa. Ele reconhecia, ele tinha essa sabedoria dessa adversidade que ele estava ali. Por exemplo, todo o povo de Israel estava decididamente seguindo ali Absalão. Eles estavam ali. Muitos até queriam, naquela época, os espólios de guerra, pegar aquelas coisas, porque o cara tinha muitos bens também, tinha muitas riquezas. Então, aquele povo foi seguindo Absalão com o olho também em arregimentar muitas coisas para o bem dele. E isso era permitido. Numa guerra, se você vencesse, você poderia pegar aquilo tudo e ficar para você de boa. Opa, matamos todo mundo ali, a gente vai lá, pega isso e... Então, o reconhecimento à adversidade. Nós temos que reconhecer também a adversidade, nem saber que tudo está maravilhoso, nem que tudo está, A gente tem que reconhecer, olha, isso pode ser muito perigoso. O que eu vou fazer? Eu tenho que parar e pensar e achar uma saída para aquilo ali. É o reconhecimento da adversidade. Porque senão eu acho que está tudo maravilhoso, está tudo bem, e eu vou seguindo, como se nada tivesse acontecendo. Isso pode ser muito perigoso para a gente. Não é mesmo? Nós temos que saber que nós temos um adversário que vive lutando contra a nossa vida mesmo, ele está doido para nos ceifar, nós temos que saber disso. É por isso que não podemos vacilar, não podemos dar mole.
Temos que estar sempre vigilantes, sempre, né, acordado. Então, queridos, olha só, esse salmo do 3, 1 e o 2, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Ele reconheceu isso. E ele também tinha uma profunda confiança em Deus. Do versículo do 3 ao 6, olha só. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte, ele me responde. Isso é uma profunda confiança que ele tinha em Deus. Como eu acabei de falar, ele sabia que ele estava sendo perseguido, mas ele confiava em Deus. A diferença desse camarada era isso, ele pecou e pecou feio. Mas ele, mesmo, né, tendo cometido esse pecado, ele confiava muito em Deus. Como eu falei, o contrário de muitos de nós, que às vezes a gente peca, faz algo e abandona tudo, mete o pé, acha que tudo acabou, mas ele não. Pecado horrível. É ou não é que ele cometeu? Muito horrível, mas ele permaneceu com a fé dele em Deus. Pô, muito de nós, às vezes, por coisas aí menores, tu fala, pô, tá brabo, tá difícil, a minha oração não está sendo ouvida, eu não estou vendo resposta, mas esse camarada aqui, ele tinha uma... É fé mesmo. Digamos que é fé, a pura fé. Ele tinha muita fé quanto a isso. E ele continuou ali, ó. E é interessante perceber que esse salmista, além dele colocar tanta intensidade naquilo que ele orava ao Senhor, porque ele dizia, ele podia chegar e falar para Deus, né? Senhor, está vindo um povo aí contra mim. Mas ele coloca intensidade nisso, ele coloca, Senhor, são muitos os que estão vindo contra mim. E ele não mentiu, era muito mesmo, 10.000 pessoas. Ele coloca muita intensidade naquilo. É essa intensidade que temos que abraçá-la também. Temos que ser cada vez mais intensos, com muita intensidade em tudo. Se é para orar, que sejamos intensos, querido. Se é para sermos cristãos, que sejamos intensos nisso. Não vamos brincar de sermos cristãos, não. As evidências são claras de que Cristo está voltando, a gente fica vendo, as coisas estão cada vez piores, cara. Piores. Você fica estarrecido saindo pela rua de ver certas coisas e a maioria delas são tudo aqui bíblicas mesmo, já fala. Por exemplo, hoje existe aí guerra de filho contra pai, de pai contra filho? Existe? Existe. Muitas, até morte, coisa de morte. Essa época aqui também já existia. E a Bíblia continua falando que Jesus está voltando, que Jesus voltará. A gente está ouvindo muito isso, a gente está desprezando muito isso. Mas as evidências, a gente tem que se viver hoje como ele fosse voltar ainda hoje mesmo. A gente tem que fazer, essa é a nossa parte, é vivermos hoje como Cristo fosse voltar ainda hoje. Pois só assim a gente iria tomar mais postura de cristãos, a gente ia tomar mais posicionamento e a gente iria dar mais ouvido à palavra de Deus. Porque a gente vive sempre dando aquele jeitinho, hoje a gente deu tanta importância a outras coisas, menos as coisas de Deus. Então, se a gente parasse, analisasse, vivesse assim, acordasse de manhã e falar, cara, Jesus vai voltar hoje. É hoje que ele volta. A gente ia se apressar mais nas coisas cristãs, a gente ia viver mais na linha e a gente ia pecar muito menos, a gente ia fazer muito menos besteira. É porque a gente fica vivendo como se, né? Planejando sempre o amanhã, quando a Bíblia ela fala que o amanhã pertence ao Senhor, como ela não vai chegar. E nós realmente não sabemos se vai chegar ou não. A gente é precavido, né? A gente fala, pô, né? Eu já preparei algo para amanhã. Marquei com um rapaz aí para ir lá ver um negócio para mim, marquei. Ou seja, me planejei. A gente vive assim, planejando coisas para amanhã, para depois de amanhã. A gente vai planejando, mas a gente nunca para pensar e ver que Jesus, ele pode voltar ainda hoje. Se a gente firmasse mais nisso, pegasse e falasse, não, hoje ele volta, hoje tem isso comigo, a gente ia fazer as coisas mais certinho, com certeza, não é mesmo? Vou falar, caraca, Deus, ele vai voltar hoje, ele tem que me pegar de boa. Vai que ele me pega aí fazendo uma besteira, algo errado aí, eu vou ficar para trás, aí não. Então, se a gente acordasse de manhã, orasse ao Senhor,
e dissesse: Senhor, obrigado, porque o Senhor vai voltar hoje, o Senhor vai vir me buscar hoje. Vou me preparar como se fosse para um encontro mesmo, porque é hoje que eu vou meter o pé daqui, hoje que a gente vai. Mas a gente não pensa nisso, é muito difícil. Muito difícil. A gente não dá importância para essas coisas, não. A gente quer pensar em outras coisas, mas... Querido, vamos lá. A profunda confiança em Deus. Do versículo 3 ao 6, olha a confiança aí, como a gente acabou de ler agora, né? Ele estava aí profundamente confiando em Deus. Tudo que ele era só confiar mesmo, ele não tinha o que fazer. Ou ele vai sair para brigar contra 10 homens, ou ele vai confiar em Deus. Mas ele confiava em Deus não por essa circunstância que ele estava vivendo. A vida dele era constante, tanto que o Senhor se agradou dele, tornou ele rei. E ele pecou. Foi um pecado, ele cometeu esse pecado, mas a palavra também diz que Deus perdoou ele desse pecado. Ele foi perdoado. Eu vou ler até com vocês, isso está lá em 2 Samuel, podem anotar aí, eu vou ler para vocês, não precisa nem abrir a Bíblia não. 2 Samuel 12, o versículo 13 diz o seguinte: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. O pecado dele foi perdoado, amém? A palavra aqui está dizendo. Porém, ele não foi privado de que essas coisas acontecessem com ele, de pessoas saírem, perseguir o filho dele, com mais esses outros homens saíssem na captura dele. Ele não foi privado. O Senhor perdoou. Perdoei teu pecado, beleza. Mas, em consequência desse pecado aí, vai acontecer essas coisas com você, com a tua família. Ele perdeu filho, perdeu algo aí. Isso se encaixa até naquela lei da semeadura, né? Ele colheu aquilo que ele plantou. Não teria como. O Senhor perdoou o pecado dele. Foi perdoado. Só falou: você não morrerá. Mas, porém, as outras coisas entraram ali. E, querido, às vezes acontece algo com a gente que a gente fica... Pô, cara, mas por que comigo? Por que acontece tanto isso comigo? Eu estou sofrendo tanto, eu oro tanto, eu jejuo, eu faço tantas coisas e... Querido, o Senhor ele não nos priva de passarmos por certas coisas. Mas é certo que nessas coisas ele está conosco. Ele está conosco, ele não nos deixa. A melhor coisa, cara, é quando... Não é passar por uma dificuldade. Passar, né? Ninguém gosta de passar por um perrengue, passar por um vale. Mas a melhor coisa é quando nós passamos e temos a certeza que Deus ele passa conosco ali naquela dificuldade, naquela situação. Então, é isso que ele nos promete. Muitas das vezes, ele não nos priva de passarmos por uma luta, por uma tristeza, por uma dificuldade. Mas, quando ele está ali com a gente passa por aquilo ali tranquilo. Foi a certeza que Davi tinha aqui quando ele estava lá naquele acampamento. Ele sabia que iriam lá pegar ele, mas ele ficou tranquilo, ele permaneceu tranquilo. Ele clamou e ele começou, então, a exercer a fé dele. Ele simplesmente não pegou aquilo e não jogou nas mãos do Senhor. Não, ele confiou. Ele exerceu verdadeiramente a fé dele. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia, ele tinha essa certeza. Né? E um grande detalhe na nossa vida, queridos, não adianta a pessoa dizer que confia no Senhor. Eu confio em Deus. O segredo não é dizer que confia no Senhor, mas é viver como alguém que verdadeiramente confia em Deus. Só falar, muitos podem falar, até o dono do bar pode falar: poxa, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas viver como alguém que verdadeiramente confia em Deus é diferente da pessoa que simplesmente chega e fala só. Não, eu confio. Todo mundo na rua, todo mundo que passa aí vai falar que acredita em Deus. Mas viver como a pessoa que verdadeiramente crê em Deus, não são todos. Não são todos. E nós, cristãos, que fomos achados no Senhor, que tivemos a nossa vida mudada em Cristo Jesus, nós temos que viver como alguém que verdadeiramente confia no Senhor.
Não só pessoas de falar confiem em Deus. Por quê? Porque quando um momento desse chegar, a gente vai ter firmeza, a gente vai ter um lugar onde a gente sabe que a gente pode se firmar, onde a gente pode firmar nossos pés, porque temos a confiança e temos a fé em Cristo. É essa fé que não pode, em momento nenhum, ser abalada. É algo que tem que ser crescente na nossa vida. É algo mais profundo. Davi, ele conhecia isso não só de palavras, mas era algo experimental na vida dele. Ele experimentava disso daí, dessa fé. Ele tinha e ele exercia aquela fé. Ele não era só um cidadão de palavras, não, de chegar e, pô, Senhor, eu confio em Ti. Sei que nada poderá me abalar. Não. Ele vivenciava isso. Ele vivia isso aí de uma forma tão profunda, de uma forma firme mesmo. E, querido, e ali ele começa também a fazer pedidos de livramento ao Senhor, como diz lá no versículo 7, que diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra o dente dos ímpios. Ele está fazendo aí um pedido de livramento ao Senhor. Ele está pedindo: Senhor, me livra desse povo aí. Desferes, Senhor. Naquela época, desferir um soco no queixo era como se fosse um tapa no rosto. E aquilo era muito humilhante. Não só naquela época, hoje também. Você tomar um tapa no rosto de alguém, além de doer muito, né? Pô, dar um tapa na face da pessoa, aquilo era algo muito, muito humilhante. Mas ele pede isso ao Senhor, ele clama ali: Senhor, desferes um golpe no queixo, um soco no queixo mesmo derruba a pessoa. Já viram aí na luta? MMA, os caras miram o queixo, quando ele dá uma aqui, o malandro cai lá, vai de lona. Então, aquilo ali, imagina um tapa, se a pessoa for clarinha, vai ficar a marca dos dedos assim no rosto da pessoa. Era algo humilhante para a pessoa. Mas ele pede ali ao Senhor, ele faz um pedido de livramento. Ele sabia que as suas orações eram sinceras, a oração dele era ouvida pelo Senhor. Por isso ele não perdeu tempo, querido. Ele praticou essa oração. Ele sabia que Deus iria ouvir, ele tinha essa certeza. Ele tinha essa profunda confiança em Deus, em saber que Deus ouviria a oração dele. A gente às vezes ora, mas ora assim como se fosse um protocolo, né, de orar. Fala: pô, hoje eu vou orar. Hoje é quinta-feira, eu vou lá na igreja orar também. Aquela coisa, né, de orei. Mas a gente, muitas das vezes, querido, a gente não alcança aquela fé de orar e ter aquela certeza de que aquela oração ela vai ser atendida. Se for da vontade de Deus, sim. Se não for, né, como o pastor falou aqui, que ele foi lá no sepultamento, alguém chamou ele: vamos orar por fulano de tal. Ele: ora aí, ora. Se for da vontade de Deus, assim, um relato que se Deus ressuscitasse a pessoa ali naquela hora ali, acho que outros morreriam. A gente até comentou no pequeno grupo ali, um dia desse, só de susto. Pô, imagina você no sepultamento orar e a pessoa levantar do caixão. Aquele iria viver e ia morrer uns 3 ali do coração, ia cair duro. Então seria até como que um escândalo, algo, não sei. Não sei como seria, mas a certeza da oração de Davi era algo profundo. Ele colocava realmente ali aquela confiança que aquilo que ele orava era possível e aquilo ia acontecer. E tem muita gente hoje diz confiar em Deus, diz ser totalmente confiante no Senhor, diz quando ora, fala: eu coloco todas as minhas preocupações, tudo na mão do Senhor, mas não consegue desfrutar de paz. Pô, se você confia em Deus, não tem como não desfrutar de paz na situação que você está ali, aquilo que está tentando te afligir. Se é algo que vem e te mexe contigo, você já não consegue mais fazer as coisas direito, você já começa a fazer as coisas de qualquer forma, e fazer as coisas de qualquer forma é a pior coisa que tem, que não sai a coisa perfeita, não sai com amor. Então, praticar a oração contínua e perseverante é um dos sinais distintivos que alguém realmente possui a verdadeira fé.
E isso é algo marcante naquele que verdadeiramente possui a fé. Quando você é ali perseverante na tua oração, isso mostra que você tem fé mesmo. Porque senão você não estaria nem ali orando. Você simplesmente orou, igual a gente levanta um clamor aqui por pessoas na quinta-feira, na sexta-feira você já nem clama mais por aquela pessoa que você orou na quinta. Será que ela já teve solução por causa dela na sexta? Que você não conseguiu mais lembrar, não orou? Querido, mas quando você dá aquela sequência, isso mostra o sinal que você está exercendo a fé. Se analisa aí, se você não está assim na sexta-feira você já não orou pela pessoa que você orou na quinta, no sábado também, olha, começa a se preocupar mais, que a sua fé ela tem que ser bem mais desenvolvida quanto a isso daí. Porque assim, senão a gente pega um caso, ora hoje, daqui a pouco a gente já pega outro caso, começa a orar e fica aquela embaralhada e não tem coerência até mesmo naquilo que a gente está orando, porque se a gente não crê naquilo que a gente ora. Mas esse homem aqui, ele foi profundo na fé dele. São essas coisas, querido, que a gente tem que pegar para a gente, para a nossa vida. É algo que tem que fortalecer cada vez mais a nossa fé, onde a gente tem que pegar mais e ler sobre fé. Fé, para mim, também foi algo que, bem, no início, foi muito difícil de eu entender fé, porque eu achava que era simplesmente eu chegar, orar, pedir a Deus e receber logo aquilo. Então, quando eu não recebia, eu achava que eu não era atendido por Deus, eu achava que aquilo era... Aí já não queria mais orar por aquilo, eu já fui assim. Foi muito difícil entender essa questão da fé e até hoje, para muita gente, é difícil, gente, a gente exercer a fé. Tem muita gente que até sabe ler lá Hebreus 11, sabe o que é fé, como é que é, mas na hora de exercer a fé, a pessoa ela não consegue, de forma alguma. Cara, e se a fé, quando a gente lê que a fé ela remove montanha, foi quando eu comecei a ler, eu falei, como é que seria isso? A fé remover montanha? Eu achava que era eu impor as mãos ali para aquele morro. Mas como é que seria isso? O morro iria sumir e os moradores que ali habitam? Ou então eu teria que impor minhas mãos para um local que não mora ninguém? Sabe, essas coisas começou a surgir na minha mente, mas é coisa de imaturidade. Depois que a gente começa a entrar por um caminho de desejar mais as coisas, de querer se aprofundar e querer saber mais, a gente vai tendo entendimento. E o próprio Espírito, que é a revelação de Deus, ele vai te auxiliando nisso, vai te dando revelação. Como o pastor sempre nos ensina, não é pelo intelecto, não foi lendo. É muita revelação do Espírito que vai clareando em nós mesmo, vai te dando esse entendimento, porque às vezes você tu vai de um lado, pega a Bíblia de estudo, pega isso e você não entende nada. Fala, caramba, foi pior do que se eu tivesse lido, a gente fica naquela... Então, muitas das vezes, o nosso socorro é o Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo ele habita em nós, então é nessa hora que a gente tem que ter mais essa intimidade com ele para que a gente possa ser esclarecido na nossa mente, porque tem muitas coisas que a gente lê e não consegue entender. E quando Davi, ele começa a colocar aqui, fere os queixos, refere-se realmente a um golpe que significava humilhação. E a expressão quebra os dentes significa que isso aí está lá no versículo 7, tá? Se vocês podem marcar aí, vocês leem em casa mais aí esse salmo, esse capítulo todo. Quando ele fala aí quebra os dentes, significa que compara também ele compara isso aos ímpios, né? Porque você pega aí um animal feroz, um animal mesmo felino, e você corta os dentes dele, isso aí já, como é que um leão vai morder um leão sem dente? Um leão banguela não vai, o máximo que ele vai fazer é o quê? Arranhar, né? Ele vai com as garras dele ali, mas se você cortar os dentes dele, como é que vai ser? Uma cobra sem dente pode passar, que ela não vai, como é que ela vai te morder? É os dentes dela que vai se apegar ali. A oração, querido, de Davi, ela recorda também uma oração que Moisés fez, que diz, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de ti os que te odeiam. Isso está lá em Números 10,
35. Foi como semelhante a essa oração de Moisés. Davi, ele termina esse salmo declarando a soberania de Deus, quando ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Podem ver aí, está lá no versículo 8. Ele encerra: do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Ele está aqui reconhecendo a soberania de Deus, amém? Ele é alguém que pega e fala: Senhor, tu és soberano, tu está acima de tudo e de todos. Eu imagino que ele foi até mais além, ele foi exaltado, seja o teu nome, aquela coisa toda. E essa oração, os estudiosos dizem que ela foi feita por mais de uma vez, não somente por Davi, mas sim por aqueles que partiram para a guerra, né? Eles declaravam, começou a ser de costume entre eles, eles começaram a declarar isso. Por quê? Porque isso era realmente uma oração de confiança. Até o apóstolo Paulo, agora acho que é em Romanos alguma coisa ali, não sei se é 8, que fala sobre aquele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Acho que é Romanos 5, alguma coisa ali. E até se compara um pouco com essa oração de Davi ali. Foram muitos. E se a gente pegar hoje, querido, e aplicarmos isso na nossa vida, esse salmo, essa oração, esse exercício de fé, a gente vai ir mais longe, com certeza a gente vai ver que a nossa fé ela não é simplesmente como um pequeno grãozinho de mostarda, é algo que poderá nos sustentar, é algo que poderá nos dar uma base mais profunda para, não só para um relacionamento com Deus, mas algo que os nossos olhos poderão ver, seja através de cura, seja através de libertação, seja através de muitas coisas que temos desejo de ver e que nossos olhos nunca contemplaram algo tão tremendo como a Bíblia fala que é milagres ou coisas parecidas. Eu sonho em um dia poder ver, que a minha fé possa alcançar isso. É de um dia ver um enfermo assim mesmo, um aleijado, de alguém orar, de alguém profetizar sobre a vida dele, aquela pessoa se levantar ali. Já pensou, galera? Que coisa tremenda, você vê alguém ali. E a Bíblia nos relata que isso aqui era coisa tão natural para Jesus. Mas era Jesus, mas se em nome dele a gente pode, então o que nos falta? A fé. Nos falta a fé, porque a gente vai e fala: será que é só eu realmente, em nome de Jesus, falar em nome de Jesus, vai acontecer? Nem a gente tem aquela certeza dentro da gente. Mas se Cristo falou que em nome dele nós poderíamos fazer milagres acontecer, caramba, eu sonho em um dia poder ver isso. Se alguém for orar aí por algum enfermo, me chama que eu vou também, que eu quero ver. Vai que é nesse dia aí que a gente ora, a gente vê cura, né? Nessa igreja aqui a gente já viu. Mas não assim de você ver um aleijado, torto, e orar e ficar bom ali naquele momento ali. Então um cego chegar aqui, a gente orar pelo cego e ele... Vocês não têm esse desejo não de ver? Caraca, se um dia entrar aqui um cego e a gente orar e ele sair daqui chorando, fiquei bom, tô vendo, Eu sonho um dia ver isso. Mas que a nossa fé ela possa alcançar isso, que a nossa fé ela possa tomar essa proporção tão grande, né, no mundo cristão. Não falo só aqui agora da igreja, mas no mundo cristão, que é tremendo. E Davi, ele encerra, querido, esse capítulo. Davi sabia a eficácia da sua oração. Ele não estava... As orações dele não estavam no poder da palavra dele. Amém? É como às vezes a gente pede alguém para orar aqui na igreja, ou seja, no grupo pequeno, a pessoa fala: mas eu não sei orar. Mas, não sei orar. Querido, Davi aqui, ele tinha certeza que a eficácia não estava na oração dele. Não estava nessas palavras bonitas: Senhor. A eficácia não está aí. Mas fulano ora tão bonito, não é mesmo? É lindo, fala palavras tão... Pode ser palavras bonitas, mas a eficácia não está nas palavras bonitas.
A eficácia está no poder de Deus. Isso é que é tremendo. A eficácia da oração está no poder do Senhor, queridos. Então, por que você fala que não sabe orar? Eu não sei orar, não está na tua eficácia, nas tuas palavras. Ele sabia muito bem disso. Davi sabia disso, que a eficácia não estava na palavra dele. Não tem nada a ver comigo, eu oro. Eu oro, é a minha fé. A eficácia e o poder está em Deus fazer. Eu apenas me coloco a orar, a pedir. Senhor, faça isso. Faça isso. Querido, e é assim, nós temos nas nossas orações, é isso. A gente tem que nos mantermos firmes nas nossas petições a Deus, na nossa oração. Isso mostrará que a nossa fé realmente está no caminho certo. Está firmada, está baseada no caminho certo. Agora, analise a sua vida. Se você ora hoje por uma coisa e amanhã você já não ora mais, é sinal de que tua fé não alcançou aquilo que você orou no dia anterior para que aconteça. Então, temos que ter constância nisso. A oração é algo constante na nossa vida. Eu creio que vocês todos os dias oram, vocês têm o devocional de vocês buscam o Senhor, mas temos que ter essa constância, porque isso mostra a nossa fé. Mostra até para o próprio Deus. Ele sabe, ele conhece o nosso coração, sabe da nossa fé, sabe até onde podemos ir. Mas isso demonstra que você está no caminho certo, que você está cada vez mais querendo se firmar. E é algo que tem que acontecer na nossa vida através da fé, querido. A nossa fé, muitas das vezes, ela é muito pequena, para não dizer fraca mesmo. Eu me englobo no meio, não estou aqui apontando a tua fé é fraca. Não, não é isso. Não estou aqui julgando ninguém. Eu estou aqui me colocando como um povo cristão, que a nossa fé hoje, a gente vê pouco milagre, a gente confia muito pouco, porque a gente não sabe exercer verdadeiramente a nossa fé. A gente não sabe. E como eu falei aqui nessa história de Davi, quando esse profeta foi até ele, contou até como se fosse uma parábola mesmo. Ele contou que existia um homem rico e um homem pobre. Esse homem rico, ele tinha, muitas ovelhas, tinha gados, tinha fazenda, tinha muitas coisas. E esse homem pobre não tinha nada a não ser a família. Nada não, é tudo, né? Tem a família, eu digo em termos financeiros. Ele tinha a família dele e uma cordeirinha, diz a Bíblia ali. Esse homem rico recebeu uns visitantes na casa dele e o que ele fez? Pegou a cordeirinha daquele homem pobre. E aquela cordeirinha dormia com os filhos dele, eles davam comida na boca da bichinha, o homem rico pegou essa cordeirinha, matou para alimentar os visitantes dele. E isso indignou Davi. Davi ficou indignado e falou: esse homem merece morrer. Quando Natan chegou para ele e falou: Davi, esse homem é você. Porque o que ele fez foi uma situação que ele comparou. O que ele fez pegando a mulher do outro foi dessa forma. Pegou a mulher, mandou matar o camarada para ficar com a mulher do outro. Foi semelhante a isso. Mas mesmo assim, queridos, ele conseguiu exercer a fé dele de uma maneira tão tremenda, tão firmada. Então notem isso aí para a vida de vocês. O pastor tem trago para nós aí essa sequência de fé. Ele está falando muito sobre fé. E muitas das vezes a gente vai passando, não deixa ir passando não essa série por você, sem você se aprofundar mais, para chegar lá na frente você falar, não continuo entendendo nada sobre fé. Vá até ele, converse sobre fé, porque fé é algo tão sobrenatural, é algo que, como descreve lá em Hebreus 11, é algo que, imagina você, algo que você não vê ainda, mas você espera algo acontecer, é muito real, é muito tremendo. Você imagina uma coisa, você ainda nem vê, teus olhos não estão vendo, mas você crê que aquilo ali já vai acontecer. Você ter essa certeza dentro de você é algo tremendo. Se a gente tomar mais essa postura, algo no mundo, no nosso mundo, no meio cristão, vai ser algo tão revolucionário que ficará muito mais fácil para a gente evangelizar, porque as pessoas vão dar credibilidade aos cristãos. A gente vai ganhar mais pessoas para Cristo, a gente vai. Porque eles vão nos procurar, as pessoas querem ver isso, elas querem milagre.
Elas querem milagre. É como o pastor falou mesmo. Se aqui fosse uma igreja que ficasse só falando em prosperidade, que ficasse falando somente, pô, venha que você vai ser abençoado, venha que você vai ser feliz, deixe seus problemas para lá, aqui ia estar super, hiper lotado. Porque um sai espalhando para o outro rápido. Ali tá, fala ali ora, e acontece mesmo, ia estar lotado. Mas quando as pessoas aí, alguém fala que aqui é uma palavra chata, de discipulado, que tu tem que morrer, aí espanta as pessoas. Aí quando eles vêm, aí no primeiro dia sai daqui quase 10 horas da noite, aí não volta mais. Aí frustrou a galera, aí eles não voltam mais, não é mesmo? Então, galera, mas que isso possa fazer diferença no nosso meio, através da fé mesmo. Peguem esse Salmo de capítulo 3 ali, lê ele todo, são 8 versículos só, leia um pouquinho em casa, vai ver como é que esse camarada exercia a fé dele. Não olhe para esse lado, pô, o cara pecou, fez algo tão, né? Fez essa atrocidade, mas lembre-se que nós também pecamos. Somos pecadores, não com essa magnitude toda, mas para Deus é pecado. Aquilo que a gente faz escondido aí, faz de errado, se é pecado, é pecado. Então nos tornamos igual a ele. Aliás, ele é nosso irmão, é um irmão nosso. Então, não devemos julgar o que ele fez, e sim olharmos os ensinamentos, porque como o próprio título da Bíblia diz que é confiança na salvação de Deus. Ele fez essa oração no momento de aflição, no momento de perrengue, sim, mas ele confiava, ele conseguia deitar e conseguia dormir tranquilo. Ó, diz lá no versículo 5, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim. Ele deita e pega no sono. A gente não consegue nem dormir porque sabe que está devendo o cartão de crédito. Aqueles que sabem que tem que pagar, né? Tem gente que não, sabe que deve, vou dormir, não estou nem aí para nada. Mas o camarada, sabendo que 10 mil pessoas ia lá atacar ele, ele, ó, deitava e dormia de boa. Não precisava tomar Dorflex para dor de cabeça, não precisava nada. Ele deitava e dormia. E acordava de boa. Imagina, pô, a gente ia com tudo lá fora desmoronando e a gente deitasse. Por quê? Porque confiamos em Deus. Pô, isso seria, pô, se o mundo está caindo lá fora, eu não iria me preocupar? Não. Eu ia estar na calmaria. É igual Jesus no barco. Eles lá tudo aflito. Vamos morrer. Jesus lá, ó, num cochilo tranquilo, dormindo. É a paz. Por quê? Temos a certeza de que tudo vai ficar bem, porque é a fé. Nós não estaríamos simplesmente jogando no colo de Jesus. Toma, resolve aí. Não, estaríamos exercendo a nossa fé. Então, aqui o camarada deitou, sabendo que 10 mil viriam atacar ele, e a palavra diz, ó, no versículo 5, eu me deito e pego no sono. Acontece isso comigo quando estou muito cansado lá em casa. Fica todo mundo para trás, eu vou lá e durmo, deito lá e... Estou indo. Eles falam que eu ronco. Não ronco nada. Ela fala que não ronca, dormindo, não sabe como. Mas o camarada conseguia, em meio a tudo isso, dormir. Para o ímpio, se você falar isso, vai falar que era imprudência dele. Pô, o cara é imprudente, cara. Tá maluco? Tá vindo gente aí, pô, eu vou dormir como? Volto a falar, estão assaltando aí de novo. Essa semana aí andaram assaltando um pessoal. Por isso, agora você não vai dormir mais, tu vai ficar assim agora. Caraca, vou botar umas panelas atrás da porta que se ele arrombar vai fazer barulho, eu vou acordar e tu vai ficar lá assim agora. Vamos fazer um quarto de hora. Fica acordado aí até tal hora, vamos revezar. Não, querido, a gente vai, ó, dormir nosso sono tranquilo, acordar no outro dia, sabendo que tudo tá. Agora eu vou viver, porra, assaltaram fulano, ai meu Deus. Meu celular, vou botar onde? Nas calças, vou esconder. Tá, é o mundo. O mundo está assim, é o mundo. Não tem, a gente tem que viver na calmaria. Isso, vamos achar essa calmaria como? Através da nossa fé em Cristo. É saber que nós estamos com Ele, é saber que no mundo vamos passar por aflições, sim, mas temos que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Ele venceu tudo isso, ele venceu. Se ele venceu, essa vitória, ela é hoje acessível a todos nós. Então, essa aflição que nós temos aí hoje em dia, ela vai passar sim.
Nós não temos que recuar, viver com medo, não. Temos que viver nessa autoridade no nome de Cristo Jesus. Não é sair atacando ninguém por aí, mas é sabermos exercer a nossa fé. E não é de maneira imprudente, não. É de uma maneira prudente, sadia e saudável, porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que deu a sua vida. Jesus, ele deu a sua vida por nós. Se ele deu a sua, não foi em vão, simplesmente vou lá, vou morrer por isso, não. Para que hoje nós pudéssemos estar vivendo plenamente uma vida de fé nele. Se nós cremos que Cristo morreu, que ele ressuscitou e que ele vive e reina, nós temos que acreditar em certas coisas sobre fé que nos levará a algo mais profundo na presença de Deus. Amém, queridos? Então comece a refletir nisso, mais sobre fé. Tenha essa semana mesmo a chegada a Deus e comece a pedir. Ele fala, Senhor, eu ainda não entendi muito sobre fé, mas eu queria ter mais entendimento. Peço ao Espírito Santo que te dê revelação, para você não ficar só na palavra, porque no teu intelecto vai ser difícil mesmo você conseguir entender. É meio difícil, eu sei que é. Então, quando o Espírito começa a trazer luz, começa a te ministrar, você começa a ter mais entendimento mesmo. E nós temos, querido, sim, que desfrutar de algo sobrenatural nas nossas vidas. Chega de vivermos em local raso, a gente tem que viver em local mais profundo, né? Eu lembrando até do que a Andressa orou aqui na quinta-feira. A gente tem que sair dessa questão do raso. Temos que ser cristãos mais profundos. Não só cristão de palavras, mas palavras é lógico que temos que confessar, mas de algo mais experimental na nossa vida, algo mais profundo. Chega de brincar de sermos crentes. Não dá para viver uma vida de vir para cá domingo após domingo. Não é cumprir um protocolo. Eu sei que vocês não vieram hoje aqui para ver o pastor. A gente vem em obediência, ele é o nosso pregador, ele é o nosso pastor, amém? Eu fico muito triste quando vejo. Eu preferia estar aí, sentado, vendo ele pregar aqui. Fica muito melhor. Fica tudo maravilha. Ali é o meu lugar. Estou olhando para o meu lugar, estou com a saudade do meu lugar ali. Ali é o lugar. Aqui não sou chegado, mas se é para falar de Deus, e a gente vai, e a gente fala, da nossa maneira, do nosso jeito, mas temos que falar. Então não é só para cumprir um protocolo que você veio hoje. Quem tinha que te ver aqui hoje, com certeza está te vendo, que é o Cristo Jesus. É uma palavra rápida, mas eu creio que é uma palavra eficaz para que você possa, durante toda a sua semana, você estar refletindo um pouco mais sobre isso, sobre a fé. A fé inabalável de Cristo, a fé que você hoje exerce. Como é que a tua fé está, querido? Como é que está a sua fé hoje? Esse camarada chamado Davi, ele conseguiu alcançar, através dessa fé dele, ele conseguiu alcançar repouso, ele conseguiu livramento, ele conseguiu muitos benefícios através da fé que ele exerceu em Deus. E isso está acessível para você, você também pode isso.